Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Uma alegria poder chegar até você, a sua casa, vocês que estão aqui presentes no nosso auditório. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova. E eu já queria anunciar aqui as pessoas, a cidade das pessoas que estão aqui conosco. Temos aqui amigos de Congonhas, Minas Gerais. Quem são? Está ali. Uma família com duas crianças muito bonitas, né? Sete Lagoas, Minas Gerais, né? Também um casal. Alta Floresta, Mato Grosso. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. E Poços de Caldas, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e também aqui na nossa Escola da Fé. Muito bem, hoje vamos continuar tratando do tema sacramentos. Nós interrompemos um pouco esse tempo, porque tivemos aqui duas visitas importantes, o Dr. Scott Hahn, que veio diretamente dos Estados Unidos aqui. Né? Foi uma gravação, porque semana passada, na verdade, eu estava viajando para a Terra Santa e na Europa com a peregrinação. Mas estamos aí para continuar o nosso estudo sobre o sacramento da confissão. Mas vamos colocar tudo nas mãos de Deus, como a gente faz sempre. Porque Jesus disse, não é sem mim nada podeis fazer. A gente faz muita coisa errada, a gente faz muita coisa que não dá resultado, porque a gente não lembra disso. Sem mim, esquece, nada podeis fazer de bom. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nos consagrando também a Nossa Senhora, pedindo a sua proteção materna, como dizia São Luís de Montfort, tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, para que a gente faça tudo por Jesus, para Jesus, com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aproveito para lembrar que neste sábado eu estarei na comunidade magnífica em São José dos Campos, fazendo duas pregações sábado de manhã, dentro do programa de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, né? O consagrate.com.org, que o padre Paulo Ricardo tem desenvolvido por esse Brasil inteiro. Nesse sábado, São José dos Campos, aqui em São Paulo, né? Nós teremos aí, lá na comunidade magnífica, um final de semana, um sábado de consagração a Nossa Senhora. Muito bem. Quero mostrar rapidamente aqui algumas coisas, né, da nossa Canção Nova. Você tem aqui imagens, né? Canção Nova tem imagens também de santos, né? Jesus Misericordioso, da Madre Faustina, Santa Faustina, nosso querido São José, e muitas outras imagens, né? Santa Rita de Cássia. Você pode entrar no portal da Canção Nova e ver essas imagens todas. Gosto de mostrar esses 4 cursos que ajudam a gente a aprofundar a nossa fé. Não é uma palestra só, é um curso de longa duração. Por exemplo, um curso de História da Igreja, que são mais ou menos 100 horas, onde eu mostro cada século da Igreja, o que aconteceu, 20 séculos. É o curso que eu dou aqui no Seminário de Teologia da Canção Nova. Um curso bíblico, também um curso aí de umas 100 horas, explicando cada livro da Bíblia, um curso sobre o Catecismo da Igreja, explicando toda a doutrina católica, né, que aqui no Catecismo nós temos um resumo, e um curso sobre família, casamento, começando desde o namoro até a viuvez, passando por todos os aspectos da vida familiar, casamento, problemas de nulidade, educação de filhos, harmonia
conjugal, harmonia sexual, enfim, todos os problemas que envolvem isso aí. Bem, nós vamos começar o nosso assunto sobre, continuar o assunto sobre o sacramento da confissão. Mas essa semana eu recebi uma cartinha tão interessante que eu quero até ler essa carta aqui. É de um Frei Davi. O Frei Davi, ele disse aqui na sua carta que ele tem 60 anos de sacerdócio. Quer dizer, se ele tem 60 anos de sacerdócio, ele deve ter pelo menos uns 85 anos de idade, porque o padre não pode ser ordenado antes de 25. A cartinha dele, escrita em máquina de escrever, ainda manual, mecânico. Dá para dar um close aqui? Eu faço questão de mostrar o esforço dele. Você vê aí uma máquina, né? Uma máquina ainda daquelas manuais, mecânica de escrever. E ele coloca até no final aqui, desculpe os borrões. Ô, Frei Davi. Frei Davi é de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Ele escreveu assim, estimado professor Felipe Aquino, sabe, de vez em quando a gente tem que ler uma carta dessa. Eu recebo uma infinidade de e-mails, cartas, mas de vez em quando tem que ler uma carta dessa. Sabe, para valorizar um sacerdote de 85 anos de idade que continua trabalhando pelo reino de Deus. Que exemplo! É com esse espírito que eu vou ler essa cartinha dele aqui. Ele diz assim, estimado professor Felipe Aquino, saudações, pax et bonum, paz e bênção, não é? Escola da Fé, congratulo-me consigo, sempre que me é possível, acompanho com atenção e interesse seu programa Escola da Fé. Para mim, é o melhor de todos os programas da Canção Nova, sobretudo pela ortodoxia da fé fiel, católica, documentada, sincera e clara. É o que tanto precisamos hoje diante da ditadura do subjetivismo. É isso mesmo, né? Bento XVI falava da ditadura do relativismo, né? Subjetivismo. Nesses seus últimos programas sobre os sacramentos, a confissão, testemunho dos santos, confessores, etc., aí ele cita aqui São João Maria Vianney, quando o presidente dos advogados de Paris, né, da França, foi até Ars, né, para desfazer aquele pobre intelectual, e diante de São João, que lhe repetia quando a eloquência do advogado lhe deixava espaço, né, conseguiu que se confessasse. Depois da confissão, disse ao advogado, agora assente, né? Podemos dialogar. Não, está tudo claro, está tudo claro. Ao regressar a Paris, né, o presidente dos advogados disse, vi Deus num homem. Era o Curadars, o santo Curadars. Né? Confissão hoje, os confessionários criam teias de aranha e os consultórios dos psicólogos reticências. O Papa João Paulo II já tinha dito, né? Os consultórios dos psicólogos estão cheios, muitas vezes porque os confessionários estão vazios. O Catecismo da Igreja chama o sacramento da confissão de sacramento de cura. A confissão e a unção dos enfermos, né? E aqui o Frei Davi cita São Frei Leopoldo, capuchinho, que tinha 1,30 m de altura, baixinho, né? Diziam que a natureza para ele foi madrasta. Passou 40 anos atendendo confissões em Pádua, 12, 13 horas por dia. A sua mão direita e o braço se conservam intactos até hoje. Né? São Frei Leopoldo. São Frei Pio de Pietrelcina, durante 42 anos, rezava a missa e atendia confissões 15, 16 horas diariamente, sem beber e sem comer. No fim da sua vida, para confessar com ele, o penitente precisava pegar uma ficha e os homens, a quem dava preferência, deviam esperar 15 a 20 dias, as mulheres 20 a 25 dias. Pessoas que queriam confessar com o Padre Pio, Santo Padre Pio. Hoje, em San Giovanni Rotondo, onde está seu corpo intacto e exposto, tem 30 sacerdotes franciscanos capuchinhos atendendo diariamente cerca de 5, 6 horas em diversos idiomas. Tem também 2 brasileiros que atendem em português, espanhol e italiano. Eu mesmo, que já tenho 60 anos de sacerdócio,
Quando atendo confissões, nunca olho para o rosto do penitente. Não quero conhecer quem se confessa. O penitente se sente mais sigiloso e mais privacidade. Consequentemente, mais confiante e mais sincero. Nós, sacerdotes, sabemos o que é confessar. Não precisamos ser psicólogos, mas em persona Christi perdoamos os pecados. Abraços fraternos em Cristo, Maria e Francisco. Perdoe-me tomar seu precioso tempo. Ô, Frei Davi, não tomou tempo, coisa nenhuma. Eu fico muito feliz de poder receber uma cartinha dessa, né? Do senhor, saber que um sacerdote aí, não sei, deve ter por volta dos 85 anos, ainda, né? Dando o perdão na confissão para muita gente. Tá aí, estamos falando de confissão, né? Recebi esta carta bonita e eu quero então mandar aqui o meu abraço ao Frei Davi, ok? Muito bem, vamos continuar então nossa matéria que vai aparecer aqui no plasma. Dá para voltar um aí, ô Fernandinha? Aí, tá? Eu parei nesse slide aqui no último programa. Você que está em casa, que tem acompanhado a Escola da Fé, talvez se lembre, a gente vai continuar. É necessário se confessar com frequência? O cânon 989 do Código de Direito Canônico, cadê o código? O código está aqui, ó. O Código de Direito Canônico que regula toda a vida da igreja, né? O código diz aqui no cânon, no artigo 989, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, mais ou menos 7 anos de idade, é obrigado a confessar fielmente os seus pecados, pode passar, graves, pelo menos uma vez por ano. Então, depois que a criança faz a primeira comunhão, né, o catecismo pode chamar na idade da discrição, ou seja, a idade que já tem o uso da razão, já sabe o que é certo e o que é errado. Então, ela deve, pelo menos uma vez por ano, se confessar. Agora, isso é o mínimo, né? Claro que é muito pouco. Por que a igreja cobra o mínimo? Porque a igreja é mãe. A mãe pede o mínimo, mas ela oferece mais para quem quer fazer, né? Mas é muito pouco confessar uma vez por ano, porque a gente se esquece dos pecados. Eu acho que o ideal seria confessar pelo menos uma vez por mês, né? Tá aí. Qual é a diferença entre pecado mortal e pecado venial, né? As pessoas fazem muito essa pergunta. O pecado mortal é aquele pecado que tem que ser confessado na confissão para que eu possa comungar. Entende? O pecado venial, eu devo confessar também, mas o pecado venial você pode, num ato de arrependimento, né? E o ato penitencial da missa é para isso, você pode comungar, mesmo sem confessar. Mas qual é a diferença entre pecado venial e pecado mortal? Então, o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1846 até 1859, ele dá uma explicação. Vamos colocar isso aqui. Passa aí para nós, Fernando. Então, pecado venial. Santo Agostinho disse que o homem não pode, enquanto está na carne, ou seja, está nesta vida, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. É verdade. Quem é de nós que não tem aí uma pequena vaidade, um pequeno orgulho, né? Maus pensamentos de vez em quando, mesmo que leves, né? Ou uma palavrinha aí, que é uma falta de caridade. Santo Agostinho diz, é quase que impossível quem vive nessa vida, vive na carne, não cometer pecados leves. Vai. Mas esses pecados, que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Santo Agostinho diz assim, olha, uma inundação é feita de pingos de chuva. Um pinguinho só não significa nada, mas uma quantidade enorme de pingos pode dar uma inundação. Então, Santo Agostinho diz, se esses pecados não os considera insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los, porque é uma quantidade deles. Então, a gente precisa combater também os pecados leves. Não é só os pecados mortais, também os pecados leves. Bom, vamos fazer um intervalo, já está na hora, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa reflexão.